1 Pedro capítulo 2, eu quero ler apenas um versículo com você. Na hora que você achar aí, eu vou te direcionar você a ele, amém? Nós estamos aqui pela graça e através da graça de Deus, para ministrar uma palavra do Senhor para a sua vida, amém? E o Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração e falou hoje através do louvor também, a respeito de um assunto específico, sobre a nossa identidade. Sobre identidade. Quando nós falamos de identidade, nós falamos de data, nós falamos de paternidade, nós falamos de, basicamente, nacionalidade, que é o ambiente onde você nasceu, e nós também temos que compreender através das Escrituras que nós temos uma identidade em Deus, uma identidade no Senhor, onde Ele nos concede ela. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, vai dizer assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos ler de novo. Eu tenho certeza que você entendeu muito bem, mas eu quero ler de novo para você compreender perfeitamente esse texto, a maravilha que esse texto traz para a nossa vida. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo escolhido de Deus. O Senhor colocou a sua identidade, a identidade dele em nós, na minha vida e na sua vida. Todos os descrentes têm uma incerteza do real e verdadeiro, da sua real e verdadeira identidade. Às vezes fica-se perdido. Quantas vezes nós não nos sentimos perdidos longe do Senhor? Nós nos sentimos que há uma necessidade de algo, nós estamos precisando de alguma coisa dentro de nós, estamos precisando de algo que está faltando no nosso interior. E quando nós deixamos de lado o entendimento do que Cristo veio ministrar na nossa vida, nós ficamos incertos da nossa identidade, de quem realmente nós somos. Qual o motivo que nós estamos aqui? Por que estou aqui? Às vezes nós começamos a olhar as dificuldades, as adversidades, e nós queremos compreender essa situação, compreender esse ambiente, e nós começamos a nos perguntar para nós mesmos: quem eu sou? Por que isso? Mas quando nós compreendemos, quando nós achamos, quando nós encontramos o Senhor, nós basicamente passamos a compreender passo a passo a nossa identidade nele, no Senhor, porque você nasceu para ser vinculada nele, você está vinculado no Senhor. Pedro, ele vai destacar aqui um povo escolhido por Deus para a salvação, mas também para uma missão especial no mundo. Então você não somente é separado, você não somente é escolhido para ser salvo, você é escolhido para uma missão específica. Por isso você tem uma identidade, você tem uma nacionalidade celestial também. Você tem que exercer um posicionamento celestial na sua vida rotineira e cotidiana na terra. Você é um cidadão do céu. Então, nós somos separados por Deus, não por nossa vontade própria, mas sim pela vontade de Deus em nos separar. O nosso valor, ele não está em nós mesmos.
Eu e você, nós não temos um valor próprio, nosso valor está em Deus. E eu quero falar um pouco mais sobre esse valor que nós temos, um pouquinho mais à frente, que você vai compreender qual o seu real valor, qual o tamanho do seu real valor para Deus. Então, o nosso caráter, a sua identidade, o seu caráter, ela está em Deus e não em si mesmo. Às vezes nós achamos que o nosso caráter, a nossa identidade está vinculada a nós. Não. Esse caráter que nós temos, que nós achamos que temos, longe de Deus, é um caráter formado por nós mesmos. Formado por vontade própria minha. Decidido por mim. E não pela vontade e pelo direcionamento de Deus para a minha vida. Então, através disso, nós vamos entendendo a nossa identidade em Deus, nós vamos compreendendo a nossa identidade em Deus. Jesus, Ele é uma pedra que nos molda o nosso caráter como Ele quer. Ele é aquela pedra, Ele é o carpinteiro que vai moldar a madeira conforme Ele quer, conforme lhe apraz. Ele é o oleiro que vai moldar o vaso conforme lhe apraz. O vaso não se forma só. O vaso está sendo formado pelas mãos do oleiro. Só que o barro também tem que se deixar ser formado por Deus. Por isso que nossa identidade tem que ser deixada, nós temos que deixar a nossa identidade ser formada pelo céu, pelo Senhor, durante a nossa rotina, durante a nossa caminhada em Deus. A figura de Cristo está no caminho de todos, mas aqueles que não buscam a sua identidade nele, têm apenas ele como pedra de tropeço. Às vezes nós começamos a falar de identidade, nós vamos falar aqui de separação, nós vamos falar aqui de povo de propriedade exclusiva, povo escolhido de Deus. Às vezes nós temos a impressão que nós vamos falar de um povo que foi escolhido e um outro povo que não foi escolhido por Deus. Não é disso que a Bíblia relata. A Bíblia relata que Jesus está em um caminho, está ministrando em um caminho, aqueles que estão à sua frente, Ele está chamando, Ele está convocando. Só que nós temos que nos deixar ser amoldado ao caráter de Deus e não no nosso próprio. Então, se nós não estamos juntos do Senhor, se nós não estamos tendo a identidade dEle, não é porque Ele não quer, é porque nós decidimos em alguns momentos viver a nossa própria identidade, não a dEle para nós. Então, para alguns Jesus, Ele é a identidade preciosa que dá valor, que valoriza o que tem, que valoriza o que está sendo em Deus, mas para outros Jesus é uma pedra de tropeço, pois não o reconhece como Senhor e Salvador e jamais vai se achar na sua caminhada rotineira e diária. Então, quando nós não reconhecemos, quando nós não olhamos para Cristo, quando nós não reconhecemos o senhorio de Cristo, nós ficamos perdidos, nós estamos perdidos. E nós não encontramos a nossa verdadeira identidade. Muitos estão andando, perambulando, caçando algo para se agarrar, para ter uma compreensão de quem é. E para muitos, nós também, você que caminha na palavra, você que caminha na direção de Deus, para muitos você é tido como um radical, você é tido como uma pessoa que vive uma seita, porque às vezes alguns que vivem em religiões diferentes, ele tem aquilo que ele vive como verdade e acha que o que você vive é uma mentira. Só que quando você é formado pelo caráter verdadeiro de Deus, você tem um entendimento do céu para onde você vai. Quem você é, o que você faz, quem você vai ser futuramente. Então, o que eu quero meditar com você aqui essa noite, quero falar com você essa noite, é como você sabe da clareza da nossa identidade em Deus, como saber sobre essa clareza que Deus ministra através da palavra dele,
da nossa identidade nele. Porque nós temos uma identidade física, uma identidade da terra, que às vezes muitos até vão, né? Essa identidade que nós temos, quando às vezes a pessoa nasce, tem a formalidade dela, mas nós criamos um caráter de formalidade, de identidade física também, pelo que nós vivemos, onde nós andamos, o que nós fazemos. Nós criamos uma identidade. Quem eu sou? Quem eu sou longe dos holofortes? Quem eu sou dentro da minha casa? Quem eu sou na casa dos meus amigos? Quem eu sou dentro do meu quarto só? Quem eu sou dentro do muro onde eu vivo? A grande maioria de tempo faz parte da minha identidade. Quem você é aqui, quem você é em Deus também faz parte da sua identidade, dentro da sua casa, fora dela e no ambiente onde você anda, no ambiente de trabalho. Então, através desse texto aqui, eu quero meditar com você. E quero falar com você, na verdade, sobre a clareza da nossa identidade em Deus. Você deve ter uma clareza da sua identidade em Deus. Você vive para Deus, você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, então você tem que ter uma identidade em Deus. Se ainda não, você tem que buscar a ter, você tem que buscar para si essa identidade em Deus. Eu quero meditar com você aqui, o primeiro ponto que eu quero destacar com você é que nós somos uma raça eleita, faz parte da nossa identidade, ser uma raça eleita. Versículo 9, vós porém sois raça eleita. A nossa identidade também está vinculada à eleição que Deus tem sobre a nossa vida, foi Deus quem nos escolheu. Pedro, ele traz a referência lá de Isaías 43, versículo 20, parte B e 21, a respeito dessa eleição de Deus sobre nossa vida. Vai dizer assim: ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus aqui, Ele está dizendo que você é eleito, você foi eleito nele com um propósito, com um motivo específico, para o louvor da glória do Senhor. A sua identidade, ela vai dizer isso sobre você. Quando você chega em um determinado lugar onde você precisa, e vários locais onde nós passamos, nós precisamos de apresentar a nossa identidade. Por que nós devemos apresentar a nossa identidade? Não é somente para confirmar que você é você mesmo. Você vai retirar a sua identidade e vai apresentar ao fiscal. Se foi numa barreira, ele vai checar o seu nome, vai checar a sua identidade, ali vai estar um perfil de quem você é, de quem você foi, o que você fez de errado, se você fez, se você não fez, se você burlou a receita, se você já foi um presidiário, quem você foi, vai dizer aqui. Mas Deus, Ele nos chama para ser convertidos nele, eleitos nele para louvor da glória dele. Então, quem nós estamos sendo, temos que viver para a glória do Senhor, não para a nossa própria glória. Pedro, ele vê aqui crentes como o corpo, Pedro vê aqui os crentes como o corpo de Cristo e a igreja. Nós somos esse povo, nós somos crentes em Cristo e a igreja de Deus também. Da mesma forma, Deus escolheu Israel como nação. Quando nós olhamos para Israel, no Velho Testamento nós olhamos e vemos e temos o discernimento que Deus escolheu Israel como nação sobre todas as outras nações. Aqui, nós olhamos para Israel, vemos Deus escolhendo Israel, não é por conta do seu poder bélico, por ser um povo poderoso, por ser um povo diferenciado entre as nações, não. Quando nós olhamos para o Velho Testamento e vemos Deus escolhendo Israel, é porque Deus amou Israel. A Bíblia vai te dar o entendimento que Deus escolheu Israel porque Ele amou Israel. Queria Israel como referência para o mundo de quem Deus era. Só que no Novo Testamento, Deus agora olha para as nações e retira o indivíduo em específico para ser o seu povo escolhido. Não porque eu sou diferente,
Não porque eu sou o queridinho de Deus e Deus olhou para mim e viu algo em mim e me escolheu, como muitos pensam, porque eu sou escolhido e eu posso fazer o que eu quero. Não, Ele me escolheu, Ele te escolheu, porque Ele te amou, porque Ele amou você. E Ele não faz distinção de pessoa. Ele não escolhe por conta da grandiosidade, por conta do intelecto, por conta de quem a pessoa é. Ele escolhe porque Ele a ama, porque Ele a quer, como filha. Por isso que Ele começa a estabelecer a identidade dEle na vida da pessoa. Então, quando nós olhamos e vemos Deus escolhendo o povo de Israel para ser referência, nós vemos que não deu muito certo, mas agora Ele entra nas nações e tira o indivíduo no específico. Então, você é eleito quando você recebe essa identidade de Deus. Quando você toma para si essa identidade de Deus. Então, lá em João, capítulo 15, versículo 16, vai falar sobre algo em específico. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Então, a sua identidade está em Deus, porque Ele te escolheu para estar nele. Então nós temos que ter uma compreensão de algo aqui. Eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Eu e você, Deus, nós não tínhamos nada de especiais. Eu não tenho nada de especial que cativou a graça de Deus para a minha vida. Ao contrário, eu fiz foi distorcer, querer desviar o olhar de Deus para mim. Então, a eleição de Deus para mim partiu dele e não de mim. Muitos pensam que Ele é escolhido porque, quantos aqui já ouviram falar assim, que Deus tem os eleitos dele? Não, Deus elegeu todos. Deus elegeu a todos. Agora o que compete a nós é receber essa eleição, entender o caráter que Deus quer vincular em nós, aceitar e caminhar nele. O problema é que muitos veem, muitos ouvem e não querem caminhar nesse caráter, não querem se amoldarem à identidade de Deus na sua vida e acham que não são escolhidos de Deus. A palavra é bem nítida. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Então não foi você que deu o primeiro passo, não foi você que decidiu, não foi você, não, você reconheceu quem é Deus. Você reconheceu eu reconheci a mesmice que eu vivia. Eu reconheci que eu não dependia de mim receber os milagres que eu recebi. Deus decidiu colocar em minhas mãos através da eleição dele sobre a minha vida. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com você é que você é uma raça eleita, você é eleito. Se você não conhecia, você está conhecendo hoje. Não é somente para aquele que está do seu lado, não é somente para aqueles que já estão caminhando, não, é para você que está ouvindo. Você que está ouvindo, você é um eleito de Deus, você foi eleito nele. A sua identidade traz um caráter sacerdotal, sacerdócio real. Você é sacerdote real. Nós trazemos o caráter do sacerdote sobre nossa vida. Só que nós temos que compreender dentro dessa identidade quem nós somos, para nós não distorcermos o que o texto vai falar para nós. Porque eu e você, nós temos um privilégio hoje que muitos não tinham no Velho Testamento. No Antigo Testamento, todos possuíam um sacerdote. O sacerdote, o sumo sacerdote, o santo dos santos. Mas só que nós temos um privilégio. Jesus veio e quebrou aquela religiosidade, aquele como que se diz, aquele ato simbólico de entrega do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos era um local que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. O sacerdote tinha outro lugar separado, e o povo que chegava tinha o pátio onde ficar. Nós estávamos no pátio do templo.
Muitas vezes muitos ficavam fora do pátio do templo. O que Jesus fez aqui? O que Jesus mostra para mim e para você? Jesus, ele quebra todo esse vínculo de religião e te dá acesso ao Santo dos Santos, junto com o sumo sacerdote. Mas Jesus, ele não exonera a hierarquia sacerdotal, ele nos dá acesso ao Santo dos Santos. Só que muitos de nós, quando entendemos a nossa eleição, quando nós entendemos que nós temos que ser formados no nosso caráter, temos que ser formada a nossa identidade, você recebe a palavra que você é sacerdote, eu sou sacerdote, então eu posso tudo, eu posso qualquer coisa, esse um é um herege, isso é mentira, você não pode falar isso, e sai afrontando quem você quer, você não pode fazer isso, porque Deus, ele quebrou o véu, ele rasgou o véu e nos deu acesso. Ele não nos deu um alvará para afrontar as nossas autoridades eclesiásticas. E muitos de nós entendemos que nós somos eleitos, mas só que nós não temos posicionamento de entendimento de receber esse sacerdote. Você tem que receber a identidade de sacerdote com compreensão em quem você é. Você agora tem acesso junto com o sumo sacerdote no Santo do Santo, mas não para afrontá-lo. E nem um sumo sacerdote também pode tratar como autoritário em cima de você. Nós temos que viver a palavra, compreender a palavra, compreender quem nós somos em Deus, direcionar essa identidade para dentro de nós. Então, Deus não apenas rompeu com aquele ritual religioso, Ele permitiu que o povo se achegasse mais a Ele. Se achegasse mais ao Santo dos Santos, se achegasse na intimidade. Irmãos, tem algo muito importante nessa parte do nosso caráter, da nossa identidade em Deus, que nós temos que compreender, que é muito perigoso. As pessoas têm uma compreensão, porque nós olhamos para a lei, nós vivemos a lei, e nós vemos lá, né, que as pessoas, quando quebravam uma certa lei, ela era apedrejada e até morta. Só que o que nós temos que lembrar também é que Jesus, ele rasga o véu e nos dá acesso ao Santo dos Santos. E todo sacerdote que entrava no Santo dos Santos indignamente também era fulminado e morto. Então nós temos que compreender que com a identidade sacerdotal vem compromissos. Nós temos compromissos a seguir, nós temos um ritual a viver. Um ritual no qual nós temos que nos consagrar, no qual nós temos que entender que nós temos uma vida a entregar a Deus. Por isso que você é chamado sacerdote real, você é nação santa. Antes Jesus, ao ter acesso ao Santo dos Santos, nos traz essa responsabilidade de que o sacerdócio, ele é uma identidade, não um cargo. O sacerdócio, ele é uma identidade nossa. Uma identidade, independente de quem seja. Não um cargo. Quem tem cargo é serviço secular. Deus, ele estabelece uma hierarquia espiritual, sim. Só que nós não podemos trazer isso como um cargo secular, que nós recebemos e agora nós podemos, agora nós mandamos. Não. Nós temos que exercer o nosso sacerdócio com cautela, com entendimento, com discernimento de quem nós estamos sendo, quem eu sou, o que minha identidade fala sobre mim. Eu sou eleito por Deus para ser sacerdote, agora eu sou referência onde eu passo. Agora as pessoas olham para mim e me analisam. É igual concursado público, às vezes ele não quer ser vigiado, mas ele quer passar num concurso, não tem como. Se ele passou num concurso público, o nome fala público, aí você vê alguém cobrando um concursado por um serviço que às vezes ele não está fazendo, ele fala que ele não pode pegar. Não, se ele não pode, então ele não vá para a área pública, porque quem é público, ele está sujeito a isso. Da mesma forma nós somos também, se nós somos sacerdote agora, nós somos públicos. As pessoas estão olhando para mim e lendo a minha vida. Estão olhando para mim e tendo referências sobre mim, bom ou mal.
a minha identidade está sendo externada para você através do que eu falo, do que eu sinto, do que eu digo. Então, o nosso sacerdócio, ele deve ser santo, deve ser real. Você é sacerdote não somente para servir na casa do Senhor, você é sacerdote no reino de Deus. Você serve um reino, não somente através dessas 4 paredes. O sacerdócio seu, ele não tem fronteiras. Vai romper fronteiras. Por que rompe fronteiras? Hoje nós entendemos e compreendemos. Às vezes nós estamos gravando o culto hoje aqui. Se você tem um amigo seu que às vezes foi viajar lá no Japão, e você mandou isso na linha de transmissão para ele está lá no Japão, e lá no Japão ele tem amigos lá também. Às vezes ele pode compartilhar e pessoas lá te ouvirem falar aqui. Seu sacerdócio, ele não tem fronteiras, ele ultrapassa as fronteiras das nações. Então nós temos que compreender o nosso sacerdócio, nós temos que ter cautela com o sacerdócio que Deus deu para nós. Não é porque não acontece, não é porque nós não somos fulminados, quer dizer que Deus não vai nos cobrar do que nós falamos, do que nós fazemos, onde nós pisamos, o que nós olhamos. Nós temos que compreender. Deus nos escolhe, mas dá uma linha para nós andarmos. É por isso que isso se chama identidade. Através da sua identidade, vai dizer quem você é. Nós andamos com a nossa identidade com um único propósito, dizer quem eu sou. Se você estiver passando numa fronteira com um mandado de prisão, você não passa dela, porque ele só precisa da sua identidade para saber quem você é. Por isso que você tem que ficar meio sério na identidade, assim, ó. Precisa dar sorrisinho, não é para bonito, é para saber quem você é. O sacerdócio, ele vai falar isso de nós também. Nós somos sacerdotes reais. O terceiro ponto que eu quero meditar com você é que você é uma nação santa, você é santo. Você não está em uma nação santa. O texto ele é bem específico. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Nós achamos que nós estamos numa nação santa, nós vamos para uma nação santa. Não, você é uma nação santa. Você é isso, você tem que transmitir santidade, você tem que pagar um preço para ser santo. Pedro, ele traz um entendimento para nós como um cidadão separado para servir a Deus. Por isso nós somos chamados de nação santa. Quando você se consagra, quando você se deleita nisso, você se torna essa nação que é santa e entregue a Deus. Então Deus te escolheu para a salvação, mediante a santificação e para a santificação. Nós devemos viver a santificação em Deus, buscar rotineiramente, pagar um preço em oração, pagar um preço em jejum, pagar um preço em ser essa nação santa, não estar na nação santa, porque às vezes nós vamos olhando ao nosso redor e achamos que nós somos santos porque nós pisamos na igreja, porque nós dizemos, nós falamos que nós somos crentes, nós falamos porque nós carregamos uma Bíblia, então eu sou santo. Não, não é isso. Você tem que ser santo. Não é o que eu digo sobre mim que vai fazer disso uma verdade. O que eu sou vai dizer que se é ou não verdade. Então, o que transmite, o que externa de mim, vai dizer realmente quem eu sou. Vai dizer realmente qual a minha identidade em Deus. Então nós precisamos ser santos, faz parte da nossa identidade. E quero concluir com você dizendo para você que você é exclusivo de Deus. Deus tem exclusividade em você. Tudo que é exclusivo é valoroso. Tudo que é exclusivo tem um valor inestimável. Versículo 9. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A sua identidade está em Deus, pois Ele te comprou com preço de sangue. Então nós temos que compreender aqui, qual foi a moeda de compra que nós tivemos? Dólar, reais,
Como que nós fomos comprados? Com preço de sangue. Então, quem tem a riqueza? Quem botou valor no indivíduo? Qual era o valor que o indivíduo tinha? Quem foi que falou assim, fulano custa tanto, e Jesus falou assim, eu pago? Não. Você vai ver Jesus estipulando o valor que você tem. Então, o valor que nós temos não vem de nós, vem dele. É por isso que o seu valor não é calculável, porque ele pagou não foi com moedas, não foi com finanças, ele pagou com preço de sangue. Então, nós somos exclusivos dele por conta disso, porque o nosso valor não vem de quem eu sou. Por isso que eu disse para você no início que muitos olham e falam assim, Deus tem os queridinhos dele, ele escolheu alguns. Não, Deus não escolheu alguns, porque o valor não está no indivíduo, o valor está nele. O valor está no Senhor Jesus, foi Ele que decidiu pagar esse preço. Eu não tinha estipulado um preço, se eu tivesse que me estipular um preço para o Senhor me salvar, eu falava, me leva de graça, não precisa ir para a cruz não. Mas Ele estipulou um valor porque Ele sabe quem você é, porque Ele te amou. Não é porque nós estamos sobressaindo sobre alguma situação, não, é porque Ele te amou. Ele nos amou na dificuldade, Ele nos amou quando nós estávamos embriagados, Ele nos amou quando nós estávamos cheios de drogas no corpo, Ele nos amou quando nós estávamos alcoolizados, Ele nos amou quando estava na prostituição, Ele nos amou quando nós estávamos na bebida, onde você acha que você passou, onde você esteve, Ele te amou lá. Ele colocou um valor inestimável em você. Você é exclusivo dele porque ninguém tem como pagar o preço que ele pagou para você. É por isso que eu é quem decido qual a identidade eu vou ter. Deus, ele me pagou com um alto preço, mas ele me deixou à mercê de uma decisão de formular o meu caráter nele, se eu quero ou não. Então, quando eu decido deixar o meu caráter ser formado nele, o meu valor está nele, não em mim. Quando você tem dúvida do seu valor em Deus, é porque você ainda não entendeu que o seu caráter tem que ser formado nele. Porque quando você entende que o seu valor não está em você, está nele, você vai entender. Quando eu olho para mim e falo assim, eu não mereço, nós não merecemos mesmo. Nós não merecemos mesmo. Isso é uma verdade. Só que o inimigo ele quer distorcer essa verdade, como se Deus pagou você num preço justo. O inimigo quer colocar em mim um preço, quer colocar no meu coração que eu tinha um preço, que Jesus ele deu a maior oferta. Não, Jesus foi o único que deu a oferta. E ele não deu uma oferta barata, ele deu tudo que ele tinha. Ele deu sua vida e até a última gota do seu sangue. Então esse é o valor que você tem. É por isso que nós temos que entender onde está a nossa identidade. Está na terra ou está no céu? Eu quero viver minha identidade da terra ou quero viver minha identidade do céu? Eu tenho que fazer acontecer, alguma das duas eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que fazer sobressair sobre mim. Você sendo exclusivo de Deus, o seu valor está nele, então não tem como alguém chegar em Deus e falar assim, eu quero fulano por preço tal. Não, não tem. Você que decide se afastar. Porque o que não tem valor, não tem como ser comprado mais. Você não tem valor. Não existe cálculo para o valor que você tem. Então não tem como alguém te comprar. Uma que você não está à venda. Jesus não te botou à venda. Você não está à venda. Quando você olha exclusividade, fala de algo inestimável, que é só dele, não vai existir outro Robson na terra. Não veio atrás, está aqui hoje e não vai vir no futuro. Eu sou exclusividade de Deus. A minha forma ele jogou fora. Não vai existir. Não vai existir outro de você que está aqui essa noite. Você é exclusividade de Deus. Seus filhos são exclusividades de Deus. O que nós temos que entender é qual o valor que nós estamos dando a nós mesmos. Porque o Jesus, ele já demonstrou o valor que nós temos e está nele.
Então, para nós valorizarmos esse valor, nós temos que nos vincular a Ele, moldar o nosso caráter ao caráter dEle, vivermos como Ele quer, andar onde Ele anda, pisar onde Ele pisa, fazer o que Ele faria, sentir como Ele sentia. Nós temos que viver dessa forma. Então, a sua identidade em Deus, ela é revelada na eleição de Deus. Ela é revelada no sacerdócio que Deus ele coloca sobre você, sendo uma identidade, não um cargo sobre você. Ela é revelada na santificação que nós deleitamos diante do Senhor. Consagração a Deus que nós deleitamos a Ele. E na nossa consciência da exclusividade que nós somos para Deus. Então você é eleito em Deus, você é sacerdócio desse reino que Deus te elegeu, você faz parte desse reino através da santificação que você entrega a Ele, e você é exclusivo dele no que você faz. Ninguém pode fazer o que você faz. Você é especialista no que você faz e ninguém pode fazer o que você faz. Eu não posso fazer o que você faz. Você vai ganhar pessoas que eu nunca ganharia. Você vai ministrar na vida de pessoas que eu nunca ministraria. Por isso que nós ouvimos grandes manás vindo do céu através da simplicidade. Através da mais pura simplicidade. É onde nós enxergamos o maná do céu descer. Nós estamos intelectualizando demais o nosso andar, o nosso caminhar em Deus. Isso é muito importante, irmãos. Eu sempre ressalto isso porque nós vemos a importância que tem de estarmos à frente da igreja, ensinando a igreja. Porque nós pregar, eu creio que foi o pastor Pedro que disse aqui, prega quando chega alguém de fora e vem e prega. O pastor da igreja, ele ensina. Ele está ensinando. Então, para ensinar, você tem que saber. Para ensinar, você tem que ter uma base. Então, buscar em aprender, isso é uma verdade na nossa vida, mas nós temos que entender que através da simplicidade, ser simples não é uma questão de você menosprezar o que Deus quer te dar também não. Se você pode, você busca, se você sabe ler, você leia. Se você tem a oportunidade de buscar um pouquinho mais, você busque um pouquinho mais, porque é através disso que nós vamos encontrar a nossa verdadeira identidade em Deus. Você vai encontrando por etapas. Eu nunca vi alguém se dar bem na vida quando pulou lá em cima para o último degrau. Para o último degrau. Não consegue permanecer. Às vezes um filho tem o pai como um bilionário. E da noite para o dia o pai falta e ele toma posse daquela herança. Só que ele não sabia como tratar uma empresa. O que vai acontecer com essas empresas? Se não tiver gente séria com ele, vai começar a roubar ele. Por ser muito dinheiro, pode levar um pouco de tempo, mas vai chegar um momento que ele vai ficar sem nada. Por quê? Porque ele não sabia como gerenciar aquilo. Então nós temos que gerenciar quem nós somos diante de Deus, porque você é eleito de Deus, você é herança de Deus. E Deus ele quer te ensinar como andar no reino dele, como administrar o reino dele, porque ele quer contar com você onde você passa. Ele quer contar com você no testemunho que você dá. Ele quer contar com você na referência que você é onde você pisa. Ele quer olhar para mim, para você e falar assim, ó, eu sou de Cristo, e ele quer se alegrar com isso, ele não quer se envergonhar. Porque às vezes, irmão, vamos ser sinceros, não estou falando da igreja aqui, não. Porque quem é da igreja de Deus não envergonha o evangelho. Tem gente que fala assim, ó, diz que é crente, está fazendo isso. Então eu sinto muito dizer, não é crente. Porque crente que é crente não faz. Não faz. Então nós temos que compreender, a nossa identidade vai falar quem nós somos. Se a minha identidade era um bandido antes, eu não posso ter uma passagem na delegacia por conta de roubo depois de convertido. Então se eu era mentiroso antes, eu não posso ter uma passagem no Senhor como mentiroso hoje. Então nós temos que andar conforme o Senhor quer, conforme o Senhor nos direciona.
Porque nós temos a identidade de Deus em nós, nós temos a responsabilidade de transmitir. Deus, Ele nos outorgou uma procuração para falar em nome dEle aqui na terra. Olha a responsabilidade. Quantos de nós aqui chegaríamos em alguém e ali no cartório falar assim, olha, fulano de tal está responsável por tudo que eu tenho, por tudo que eu falo, e eu assino embaixo aqui, ó. Quantas pessoas você lembra aí agora que você faria isso? Deus fez isso com você. Deus fez isso comigo, então eu tenho que ter responsabilidade no que eu falo, em quem eu sou, onde eu vou. A sua identidade está em Deus, não está nas coisas da terra. Fique de pé um minutinho. Nós temos que